O Japão fervilhava com rumores. De boca em boca, de província em província, as histórias de dois samurais excepcionais se espalhavam, alimentando a curiosidade e a expectativa de um confronto épico. Miyamoto Musashi, o samurai errante, e Sasaki Kojiro, o mestre da espada da andorinha. Eles se tornaram figuras lendárias. Seus nomes eram proclamados com admiração. Nos dojos e nas reuniões da corte, o debate era inevitável. Quem era o melhor espadachim do Japão? Os partidários de Musashi exaltavam sua técnica inusitada de duas espadas, sua agilidade felina e sua aura de invencibilidade. Ele era um samurai que havia vencido mais de 60 duelos, um guerreiro que desafiara as convenções e criara um estilo próprio, adaptável a qualquer situação. Alguns diziam que ele era como um deus da guerra e que suas espadas eram a própria manifestação da morte. Os defensores de Kojiro enalteciam sua técnica refinada, a precisão mortal de sua Tsubame Gaeshi e a elegância de seus movimentos. Ele era o mestre da escola Ganryu, um samurai culto e disciplinado, que havia alcançado a perfeição através do estudo e da prática constante. Kojiro é um artista da espada, afirmavam com convicção. Seu estilo é a expressão da harmonia e da beleza do combate e da tradição. A rivalidade entre Musashi e Kojiro crescia a cada dia, alimentada pelos rumores e pelas especulações. Era um embate de estilos, de filosofias, de personalidades. Um representava a tradição, o outro a inovação. A tensão aumentava, a expectativa de um duelo final se tornava inevitável. O Japão prendia a respiração, aguardando o momento em que esses dois titãs da espada se encontrariam para decidir de uma vez por todas quem era o guerreiro supremo. A tensão finalmente se rompeu. Uma carta lacrada com o brasão da escola Ganryu chegou às mãos de Miyamoto Musashi. O samurai errante acostumado a convites para duelos sentiu algo diferente naquele pergaminho. A caligrafia elegante e precisa, o tom formal e desafiador das palavras relevavam a importância do remetente. Sasaki Kojiro finalmente o convidava para um duelo formal. Na carta, Kojiro descrevia a fama de Musashi como um guerreiro de grande talento, mas de métodos não convencionais, e expressava seu desejo de comparar técnicas para determinar quem era o verdadeiro mestre da espada no Japão. Ele propunha um duelo público, em um local e data a serem definidos por Musashi, para que o mundo pudesse testemunhar a batalha entre os dois maiores espadachins da era. Musashi, com um sorriso irônico nos lábios, aceitou o desafio sem hesitar. Ele havia esperado por aquele momento, a oportunidade de enfrentar o lendário Kojiro e de provar de uma vez por todas a superioridade de seu estilo. Ele enviou uma resposta concisa e direta, aceitando a proposta de Kojiro e sugerindo um local para o duelo: a ilha de Ganryujima, um pequeno afloramento rochoso na costa do mar interior de Seto, perto da cidade de Shimonoseki. A escolha de Ganryujima não foi por acaso. A ilha isolada e deserta era um lugar carregado de simbolismo. Seu nome, que significava Ilha da Rosca da Andorinha, era uma referência direta à escola Ganryu de Kojiro e à sua famosa técnica Tsubame Gaeshi. Era o território simbólico de Kojiro, um lugar onde ele se sentia confiante e poderoso. Musashi, ao escolher a ilha, lançava um desafio direto ao seu oponente, declarando sua intenção de vencê-lo em seu próprio domínio. A notícia do duelo se espalhou como um rastro de pólvora. O Japão inteiro aguardava inquieto um embate entre os dois titãs da espada. Na fortaleza do clã Hosokawa, Sasaki Kojiro se preparava para o duelo com a disciplina e o rigor de um monge zen. Ele sabia que um combate contra Miyamoto Musashi seria o maior desafio de sua vida. Um teste não apenas para sua habilidade com a espada, mas também para seu espírito. Seus dias eram dedicados a um treinamento intenso e exaustivo. Ele praticava seus cortes com um nodachi, sua lâmina sibilando no ar com a precisão e a velocidade de uma andorinha, aperfeiçoando cada movimento, cada torção do punho, cada passo. Ele revisava as técnicas da escola Ganryu, buscando a perfeição em cada detalhe, cada nuance. Ele meditava por horas, esvaziando sua mente de pensamentos e emoções, buscando a calma e a concentração absoluta,
necessárias para enfrentar Musashi. Kojiro também se submeteu a uma série de rituais de purificação, banhos de ervas e incensos, orações aos deuses e aos ancestrais, buscando limpar seu corpo e sua alma de qualquer impureza que pudesse atrapalhá-lo no duelo. Ele queria chegar ao combate com a mente e o corpo em perfeito equilíbrio, livre de dúvidas e medos, pronto para enfrentar seu destino. Enquanto Kojiro buscava a paz interior através da disciplina e da tradição, Musashi se preparava para o duelo de uma forma totalmente diferente. Ele não se prendia a rituais ou métodos convencionais. Sua mente astuta buscava vantagens em cada detalhe, cada nuance, e ele não hesitava em usar métodos não convencionais para desestabilizar seu oponente. Musashi sabia que Kojiro era um adversário formidável, um mestre da espada que havia se preparado para o duelo com anos de antecedência. Para vencê-lo, ele precisaria usar todas as armas à sua disposição, não apenas sua habilidade com a espada, mas também sua inteligência e sua capacidade de manipulação. Musashi começou a espalhar rumores sobre seus próprios preparativos para o duelo, criando uma aura de mistério e imprevisibilidade ao seu redor. Ele falava sobre novas técnicas secretas que havia desenvolvido, sobre longas horas de meditação em cavernas isoladas e sobre encontros com seres sobrenaturais que lhe haviam concedido poderes especiais. Ele sabia que esses rumores chegariam aos ouvidos de Kojiro, semeando a dúvida e a insegurança em sua mente. Ele queria que Kojiro chegasse ao duelo com o espírito abalado, com sua concentração quebrada, vulnerável aos seus ataques inesperados. A batalha entre Musashi e Kojiro já havia começado, muito antes do primeiro choque de espadas. Era um duelo de mentes, uma guerra psicológica que se desenrolava nas sombras, nos rumores e nas expectativas de um Japão sedento por sangue e glória. Mas após muito treino e simulações em sua mente dos possíveis caminhos que o combate poderiam tomar, Musashi constatou que não seria possível vencer Kojiro com sua técnica de duas espadas, e usando apenas a sua katana, seu adversário teria uma grande vantagem de alcance, já que Kojiro era o maior mestre vivo da longa espada Nodachi. Musashi deveria procurar uma estratégia inovadora ou sua morte seria quase uma certeza. No dia do duelo na praia de Ganryujima, um pequeno grupo de pessoas aguardava a chegada de Kojiro. Eram samurais do clã Hosokawa, alguns nobres curiosos e um punhado de mercadores e camponeses que haviam navegado até a ilha para testemunhar o duelo histórico. Representantes do governo local também estavam presentes para garantir que o duelo fosse conduzido de acordo com as regras e tradições samurai. A atmosfera era de silêncio e expectativa, um ar denso como antes de uma tempestade. Ao desembarcar na ilha, Kojiro foi recebido com reverências e saudações respeitosas. Ele caminhou até o espaço aberto próximo à praia, onde o duelo seria realizado. Seus discípulos estenderam um tapete de seda no chão, e Kojiro se ajoelhou para uma última meditação antes do combate. Ele fechou os olhos, respirando profundamente, esvaziando sua mente de qualquer pensamento ou emoção que pudesse atrapalhá-lo. Ele buscava a paz interior, a conexão com o fluxo natural do universo, a harmonia entre o corpo e a mente, que era a base de sua arte da espada. O sol subia no céu, as horas passavam, mas Miyamoto Musashi não aparecia. A multidão, a princípio silenciosa, começava a murmurar, inquieta com o atraso do samurai errante. Kojiro, imóvel em sua meditação, parecia ignorar a passagem do tempo e a crescente impaciência dos presentes. Mas a calma de Kojiro era apenas aparente. A estratégia de Musashi já estava em ação. Ele havia escolhido chegar atrasado de propósito, usando o tempo como uma arma para desestabilizar seu oponente. Ele sabia que Kojiro era um samurai orgulhoso e disciplinado, acostumado à pontualidade e ao respeito às tradições. O atraso o irritaria, quebraria sua concentração e, sem ela, ele poderia passar a duvidar de si mesmo. Foi quando, finalmente, um pequeno barco surgiu no horizonte. Na proa, Miyamoto Musashi se destacava como uma figura imponente com o sol atrás dele. Suas roupas simples de viagem e seus cabelos desgrenhados contrastavam com o kimono cerimonial de Kojiro.
Musashi carregava consigo um longo remo de madeira, cuja extremidade havia sido afiada e moldada, transformando-a em uma arma rústica e longa. Ao desembarcar, Musashi ignorou as saudações da multidão e caminhou diretamente para o local do duelo, seus olhos fixos em Sasaki Kojiro. O mestre da Ganryu, que se levantava do tapete de seda onde meditava, tinha o rosto marcado pela fúria e a impaciência causada pela longa espera. A escolha inusitada da arma de Musashi causou espanto e desconforto em Kojiro, que se sentiu insultado pela falta de respeito às tradições do duelo. Uma pontada de dúvida e incerteza começou a corroer sua confiança. A estratégia de Musashi, calculada e fria, já estava em ação. Ele havia utilizado o atraso e a arma improvisada para desestabilizar seu oponente. Kojiro sacou sua longa espada e jogou para longe sua bainha. Neste momento, Musashi sorriu e disse: Você já perdeu, Kojiro. Um verdadeiro espadachim nunca joga fora sua bainha tão cedo. Com esta frase, Musashi quebrou ainda mais o espírito de Kojiro, pois se ele tivesse certeza de sua vitória, ele a manteria na cintura, pronta para receber sua lâmina de volta. Havia chegado o momento mais importante da vida dos dois grandes samurais que se encaravam. Ambos estavam em seu auge. Musashi já era mais experiente, mas Kojiro contava com mais agilidade e velocidade típicas dos lutadores mais jovens. O momento decisivo havia chegado. O silêncio se abateu sobre o público, interrompido apenas pelo som do vento nas árvores e das ondas quebrando nas rochas. Os olhares de todos estavam fixos nos dois samurais. Sasaki Kojiro se lançou ao ataque, seus movimentos rápidos e precisos como os de uma andorinha em voo. Musashi, com um remo afiado erguido em guarda, manteve a distância, estudando o adversário. Kojiro decidiu usar sua técnica suprema. Era Tsubame Gaeshi, o corte da andorinha. Um golpe rápido e ascendente, com uma torção de punho que fazia a lâmina mudar de direção no último instante. Musashi, porém, estava preparado. Ele havia se posicionado para manter o sol sempre em suas costas. No instante em que Kojiro aplicou o Tsubame Gaeshi, Musashi se esquivou e a lâmina passou a milímetros de sua cabeça. Aproveitando-se da abertura deixada pelo golpe desferido no ar e por Kojiro estar com a vista fustigada pelo sol, Musashi saltou em direção de Kojiro com seu longo remo erguido para o alto. O golpe atingiu Kojiro na testa. O som do impacto foi horrível. Dizem que foi possível ver o crânio de Kojiro craquelar. Seu nodate escapou de suas mãos, em direção ao solo. A multidão, atônita, testemunhava o fim de um duelo que havia sido anunciado como uma batalha épica. Mas a realidade fora brutal e rápida. A morte, como sempre, chegara de forma inesperada e violenta. Nos olhos de Musashi não havia alegria ou triunfo, apenas uma tristeza profunda e uma estranha sensação de vazio. Ele havia vencido, mas a vitória tinha um gosto amargo. Ele havia derrotado um grande guerreiro, um dos maiores mestres da espada. Mas ao alcançar o auge de sua glória, em sua busca por fazer seu nome através de sua espada, não preencheu o vazio que sentia em sua alma. A notícia da morte de Sasaki Kojiro se espalhou rapidamente pelo Japão. A reação foi de choque e incredulidade. Muitos se recusavam a acreditar que o lendário mestre da Ganryu havia sido derrotado, e ainda mais por um samurai errante com um remo de barco. Os admiradores de Kojiro lamentaram sua morte e questionaram a forma como Musashi havia conduzido o duelo, enquanto os que torciam por Musashi celebraram sua vitória. O duelo em Ganryujima se tornou um marco na história do Japão feudal, um evento que gerou debates e controvérsias que durariam por séculos. A morte de Kojiro encerrava uma era e marcava a ascensão definitiva de Miyamoto Musashi como o maior espadachim do Japão. Mas a vitória de Musashi não foi apenas um triunfo pessoal, mas também um fardo, um peso que ele carregaria consigo pelo resto de sua vida.